abrindo aqui. Deixa o Instagram funcionar. Nunca sei quando ele tá. Isso, acho que agora vai. Instagram abrindo a nossa live aqui de dia 11 de junho de 2020. Meu amigo Laureano já chegando na área aí. Beleza, Laureano? Só me pedir autorização aí, já te põe na live. Só você me pedir aí. Pedir para participar, entendeu? Aí, malandro, muito bom. Ah, o aí já comparecendo, nosso amigo Laureano. Bacana aí, deu tudo Conectou? certo. Deu. E aí, Laureano, como você tá? Tudo bem, Patrick? Tudo Feliz de te bem? ver. Cara, eu tô mega feliz de te ver, cara. Você é fantástico aí. Obrigado aí por você aceitar o convite, viu, Laureano? Imagina, meu prazer é falar sobre o tema, falar sobre meditação, sobre consciência, presença, é o que eu amo fazer. Ah, legal. Bom, para quem que já nos conhece, eu vou me apresentar, depois o Laureano se apresenta e depois eu quero contar um pouco da nossa história. Então, Patrick Shade, o pessoal que já é do meu canal, o pessoal que veio do canal Laureano, eu sou coach e palestrante na área de educação financeira e conheci o Laureano aí dessas formações de coach aí. Vou deixar o Laureano se apresentar, depois eu volto nesse assunto aí. Bom, o Patrick é um companheiro de formação de coach, fiquei muito feliz de conhecê-lo alguns anos atrás. Eu tenho trabalhado há 30 anos, Patrick, com educação. Fui professor a maior parte do tempo em universidade, aqui no interior de São Paulo, né, em Lorena, em Pindamonhangaba. Depois me associei a pessoas que trabalhavam comigo, que eu trabalhava com elas, na verdade. Me tornei gestor de escola, sócio de algumas escolas aqui no Vale, em Lorena e Pinda. E Uhum. nos últimos anos eu tenho me dedicado a vivenciar a relação em escola, com crianças, adolescentes e famílias. E aprendendo a trabalhar com gestão, né, nessa área. Mas a meditação entrou na minha vida muito antes. Então, assim, Tá, ela só um percorre minutinho, só um ao longo minutinho. desses 30 anos. Espera só um pouquinho. Leonardo, não tá aparecendo o meu convidado? Peraí, você tá vendo os comentários aí, não? O Laureano não tá aparecendo, pessoal? É estranho. Eu tô vendo aqui, tô ouvindo você muito bem. Você tá me vendo, ouvindo? É que colocaram um comentário aqui como se você não estivesse aparecendo na live. Será que... Agora voltou ao normal, o Leonardo falou. Ah, beleza. Obrigado, Leonardo. Aos Então, dois, beleza. legal. De- Então, Continua, continua. eu estava falando, nesses últimos 30 anos eu tenho trabalhado com práticas meditativas, com mindfulness, na atenção plena, trabalhado com famílias, com crianças. Então, eu venho convivendo nesses dois universos, né? Fazendo cursos de meditação, presenciais, online, enfim. É a nossa trajetória. Legal. Então, pessoal, agora já está tudo ok. Obrigado. Oi, Jennifer, apareceu também. Leonardo, bem. Então, e foi isso mesmo. Eu e o Laureano nos conhecemos em 2018, pessoal. 2 anos atrás, aí numa formação de coach do Jerônimo, do IGT, do Jerônimo Cone. Nossa referência, né, Laureano? Nosso mentor aí, para mim, é um dos coaches mais fantásticos aí do Brasil. Sem dúvida. E assim, por que que o Laureano está aqui hoje, pessoal? Quando eu decidi ir para trilhar esse caminho de educação financeira, né? É lógico que eu passo pelo processo de ajudar as pessoas a entenderem sobre coisas até complexas do dinheiro, sabe, Laureano? Tipo, juros compostos, entenderem por que que elas têm que ganhar, gastar menos né, do que ganha, né? Gastar bem menos do que elas ganham, fazer economias, terem planilhas. Mas eu percebi que nesse processo, Lorena, o que eu mais estava precisando trabalhar essas pessoas era a consciência, né? Elas entenderem exatamente. E eu não vi nada melhor no mundo para falar sobre consciência, sobre, sabe, respirar um pouco, parar e achar o seu caminho como a meditação. Então, quando eu comecei a fazer o meu método, eu vi que estava faltando um pouco de falar sobre isso, consciência, com o pessoal que estava me acompanhando. Então, eu fui atrás de Laureano porque, assim, é muito bacana. Laureano, vou contar uma parte dessa nossa história da formação. Tudo bem, Laureano? Você me permite? À vontade. Legal. O meu amigo aqui, mano, projetos e ideias.
loja super bacana também do meu amigo aí, show de bola. E é o seguinte, então lá o pessoal levantava, tipo, as aulas começavam 9 horas da manhã, mas 7 horas todo mundo estava acordado para fazer alguma atividade, ou para correr, ou para pular. Era uma imersão de uma semana, né? E aí, na verdade, depois eu descobri que tinha um pessoal que levantava às 5, né? Que era para meditar, que era para o pessoal acompanhar. E foi quando eu conheci o Laureano. O Laureano era o pai ali da galera, era o que estava tomando conta disso aí, né? Então a gente chegava, ia para uma área lá antes, quer dizer, as aulas começavam às 9, mas a gente começava a trabalhar o autoconhecimento, a nossa formação lá pelas 5 da manhã. E isso aconteceu todos os dias. Eu fiquei assim, maravilhado, Laureano, com o seu trabalho. E aí você começou ali, né? Você estava, não sei se você lembra, aí você me deu uma prática, você, né? Ali era num ambiente, era totalmente diferente do que a gente prometeu para o público hoje aqui. Mas assim, aí aquilo ali me chamou, e foi a primeira vez que eu tive contato com meditação, sabe, Laureano? Acho que eu não sei se Uhum. você lembra que eu comentei isso com você. Sim, E de sim. lá para cá, você mesmo me deu algumas dicas, você falou assim, pô, Patrick, começa devagar, pega aplicativo gratuito mesmo, vai vendo se vai fazendo sentido na sua vida, vai vendo que vai te, né, mudando. E hoje, assim, eu vejo que é uma das coisas fantásticas, me ajuda muito. Hoje eu já estou nos aplicativos pagos, que eu não aguento mais ficar só no comecinho, eu quero ir até os finais da prática, né? O Leonardo está colocando um okzinho aqui também, é um mentor meu também, me ajudou a criar um pouco dessa minha trajetória da história. E toda vez que eu conversava com ele, o que ele tinha feito antes das nossas reuniões era dar uma meditada durante o dia, que é algo que para mim ainda não sei aplicar, mas aí eu vou querer estar te ouvindo sobre isso, porque eu sou bem iniciante, sabe, Laureano? Eu faço aquela Uhum. da parte da manhã mesmo, tal, guiada, tal. Mas eu sei que já a meditação para quem está 30 anos, como você falou, é muito maior que isso, né? De verdade, assim, o que me chama atenção, Patrick, em tudo que você está falando, assim, nessa história, né, no nosso encontro, quando a gente vai para uma formação de coach, por exemplo, ou quando você faz uma imersão, um programa de autoconhecimento, geralmente a gente trabalha propósito, a gente trabalha gestão do tempo, a gente trabalha uma série de coisas que estão vinculadas a termos qualidade de vida, a termos foco, a termos um bom desempenho. E eu sempre fico pensando o seguinte, eu comecei muito cedo a trabalhar com meditação, porque eu trouxe a meditação das tradições espirituais, eu trouxe da minha árvore familiar, né? Meus pais eram muito conectados com a questão da religiosidade e eu me conectei com a questão da espiritualidade. Durante a universidade, eu me tornei ateu, mas eu morava com um professor de yoga. Então eu era um ateu que praticava yoga para melhorar meu desempenho, meu foco, minha concentração para estudar história. Estudava história em Ouro Preto e a gente estudava muito, apesar de todo o contexto da cidade, né? E aí, ao longo dos anos, o que aconteceu comigo? Eu saí da universidade, entrei na universidade para ser professor, me tornei professor de pré-vestibular e comecei a trabalhar de 60 a 70 horas por semana. Aí você casa, tem filho, sua vida vira um negócio de louco. Negócio de louco. Por quê? Você está trabalhando, trabalhando, trabalhando para construir as coisas. Com foco, determinação, com tudo aquilo. Uhum. Mas em algum momento, você bate em alguma coisa. Ou é uma dor, ou é algo que te desloca. E eu encontrei um médico, no momento que eu estava com elevação de pressão, e o médico foi lá, aferiu minha pressão, me consultou, médico do trabalho, desse que você vai assim, rotineiramente. E ele falou assim, olha, sua pressão está alterada, mas você não precisa tomar... pô, tô vendo a Carol aqui, que é médica, foi minha aluna. Você não precisa tomar remédio. Você pode fazer acupuntura, que vai te ajudar. E procura outras práticas, de repente, meditação. Eu falei, nossa, legal, eu tinha 20 e poucos anos, tinha uns 29, 30 anos. E aí, eu já tinha feito algumas práticas, aí eu comecei, de verdade, a me dedicar de maneira mais consistente à meditação. Em 1996, eu passei por uma iniciação dentro da tradição cristã contemplativa, chamada exicasmo, com um padre ortodoxo, da igreja ortodoxa, que fazia essa iniciação. Depois, eu fui fazer práticas budistas, retiros budistas. Depois eu fiz uma formação em meditação de 2 anos e meio. Passei por várias tradições. E a última foi o ano passado. Eu fiz uma iniciação em Kriya Yoga. E aí, para fechar o raciocínio de tudo que eu estava falando,
O que é interessante? Que para a gente ter foco, presença, mas ter leveza e qualidade de vida, a gente precisa cultivar a consciência e a presença. E muita gente, às vezes, identifica a meditação como algo que tira a gente da vida, tira a gente do mundo. Como se meditar, ter um tempo de contemplação, fosse o contrário de ter foco, de ser driver, de executar, de tocar negócio. E, na verdade, não é o que a gente faz, é como a gente faz. E a meditação é você encontrar um como estar presente durante todo o dia. Então, assim, por que é tão bom meditar de manhã quando a gente acorda? Porque se você fica pelo menos 20 minutos, mas quem está começando pode começar com 5, com 10 minutos, uma prática simples. Você começa um dia estando presente. Isso vai fazer uma extraordinária diferença em como o seu desempenho vai ocorrer durante o dia, em como você vai estar durante o dia. E aí, você começa, ao longo do tempo, a cultivar a necessidade de ficar no seu corpo. E a meditação nada mais é do que você perceber que esse corpo é um espaço de experiências múltiplas. E quando você fica no corpo, entra na respiração, começa a observar o fluxo de pensamentos, de sentimentos, de emoções, você vai treinando a sua atenção. E aí, na meditação, você percebe quando você perde a atenção, aí você volta a atenção, você perde a atenção, aí você volta a atenção. Esse processo vai fazer com que na sua vida você fique mais presente. Então, quando você fala, olha, eu começo a trabalhar a questão da educação financeira com as pessoas, de repente eu vejo que falta algo. De verdade, esse estar consciente que você fala é o estar consciente que traz você para uma análise muito mais presente do que você precisa, do que está te faltando, do que te move. Você começa a ficar mais perceptivo, você começa a ficar mais conectivo. Isso muda tudo. Então, eu descobri ao longo da vida que a meditação ajudava o meu corpo, estar mais no meu corpo. Quando a gente está no corpo, você começa a perceber melhor as coisas. Me ajudava na concentração no que eu estava fazendo, me ajudava, sobretudo, a respirar antes de responder. Você imaginou? Se você fizer uma prática simples, antes de dar uma resposta no WhatsApp, no e-mail, ou numa conversa. Numa reunião de negócio. Reunião de negócio. Segura de 5 a 10 segundos. Respira, se conecta com o seu corpo, ouve de verdade o que o outro está falando, sua resposta vai ser diferente. Nossa, você já falou algo assim, com certeza, eu estou falando, o quanto fez falta a meditação para mim, Laureano. Eu, por diversas reuniões, né, advogado, tinha várias reuniões com pessoas importantes e tal, e é justamente você vai lá de impacto e responde, e fala alguma coisa. Se você espera, e aí a resposta, você tem toda a resposta técnica, você estudou para aquele assunto, para aquela reunião. A gente sempre vai, geralmente é assim que eu sugiro para as pessoas, né? Quando você vai para uma reunião, vá preparado, né? Você vai conversar com o seu chefe, vai conversar... Qualquer reunião, vá preparado, poxa, você não sabe quem vai te fazer as questões. E mesmo assim, a parte emocional fala mais alto, né? O controle do que fala mais alto, e aí você acaba atropelando, dando respostas, inclusive... que te geram consequências dias e meses depois, né? Perfeito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque você pode fazer 1000 trabalhos, fazer autoconhecimento e tal, mas você tem que mudar a sua postura interna. Como é que você muda a sua postura interna? Você precisa cultivar, aquilo que é estar no mundo e saber que você escolhe o tempo todo que resposta você vai dar. Que resposta você vai dar àquilo que está acontecendo. Então, uma das grandes sacadas da meditação que você vai tendo ao longo da vida é que todos os eventos que acontecem na nossa vida, todos, tá? Eventos físicos, emocionais, pensamentos, eventos externos, todos eles acontecem dentro da nossa mente.
Todos acontecem dentro da nossa mente. Por quê? Porque você observa, você faz um recorte do que você está observando. Você fala algo de alguém, você faz um recorte do que você está falando. Você está estudando algo, você faz um recorte e tem uma compreensão daquilo que você está estudando. De verdade, o que acontece? O mundo acontece dentro de nós. Não existe um mundo fora e um mundo dentro. Às vezes você fala assim, eu tenho que cultivar a vida interior. Não existe uma vida interior e uma vida exterior. Existe uma vida que está sempre em relação ao exterior e o interior, exterior e interior. Quando você começa, por exemplo, uma prática de atenção plena, então você senta e faz uma respiração, por exemplo. Você começa a perceber o seguinte, que os pensamentos vêm em cascatas. Às vezes, junto com o pensamento, vem uma sensação no corpo, numa parte do corpo. Junto com esse pensamento e com essa sensação, vem uma emoção. Uma emoção, né? E a gente fica cultivando isso. Se você tem uma fixação no passado, você fica cultivando isso. Se você está com uma ansiedade em relação ao futuro, você está cultivando isso. Tudo isso está acontecendo dentro de nós. Os nossos neurotransmissores, as nossas estruturas adrenérgicas, né? Por exemplo, as glândulas estão jogando ali. Se você está muito preocupado, está tenso, seu organismo vai liberar cortisol para você lutar, para você fugir. Vai gerar noradrenalina. Ou seja, tudo aquilo que produz hoje estresse, muito estresse na nossa vida, vem de onde? Vem da forma como a sua mente é responsiva a todos os eventos. Então, as pessoas falam assim, o mundo está assim, ou o mundo está violento, ou o mundo, ou as pessoas estão assim. Na verdade, o mundo está e as pessoas estão, mas depende de como você se relaciona com esse mundo e com essas pessoas. Não existe nada separado de nós. Então, você pode não reagir ao mundo e pode agir. O caminho da meditação é um caminho para você aprender a agir e não reagir. Daí, e agir de uma forma... Você respirar. Consciente, né, Lorena? Agir de uma forma... Olha aí, fantástico. Então, eu estava ouvindo essas suas histórias, essas explicações. Eu acho que uma outra coisa muito bacana que você tem sobre a sua história de meditação, que você falou, um pouco que eu conheço, tá, Lorena? Então, vou usar dessa nossa live aqui para tirar várias dúvidas minhas, do pessoal que está aqui nos ouvindo. E, então, assim, você aprendeu a meditação, você contou, e você também parece que fez uma viagem, né, para ir buscar isso mais fora, né? Tipo, na Índia, você estava me contando isso. Na verdade, eu ia para a Índia esse ano, já estava com a passagem já definida, ia com um grupo para a Índia. Eu fiz algumas jornadas, eu fiz um programa completamente heterodoxo de meditação na Rússia, no Cáucaso, lá na região do Mar Negro. E depois fui com a minha família visitar alguns ashrams da Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que na viagem que eu fiz para a Rússia, eu tive um sonho muito interessante. Estava indo para Moscou, de Amsterdã para Moscou, e eu sonhei com um grande mestre da tradição da Kriya Yoga, que ele chama Babaji. E eu sonhava que eu estava em um grande grupo, e eu via Babaji, pensava, nossa, por que Babaji está nesse grupo, no sonho, né? E fui para a Rússia, fiquei 10 dias lá. Quando eu voltei, eu peguei um livro que é, para mim, uma espécie de oráculo, que é a autobiografia de um yogi, que é a história de Paramahansa Yogananda, que foi um grande mestre da Kriya Yoga que trouxe toda a tradição oriental para os Estados Unidos, em 1920. Ele veio em 1920, ficou nos Estados Unidos até 52, quando ele houve o passamento dele, quando ele, né, entrou em Maha Samadhi, a gente fala. E aí, foi muito interessante, Alessandro, obrigado, está dizendo saudade das suas aulas, uma ex-aluna. E aí, eu peguei o livro do Paramahansa Yogananda e abri o livro, uma espécie de oráculo. E eu abri justamente numa passagem que o mestre do Yogananda encontra Babaji fisicamente, né? E Babaji dizia para ele, e eu tinha perguntado, por que será que eu, né, tive essa experiência? E quando eu li aquela passagem, eu entendi uma coisa extraordinária. Às vezes a gente faz uma viagem de milhares de quilômetros, se desloca para um outro continente, mas na verdade o que você está precisando mesmo é voltar para suas raízes e encontrar aquilo que tem significado na sua vida ali como tem. A passagem que eu li do Babaji tinha a ver com isso.
com essa história de, às vezes, você faz uma longa viagem, mas para ter certeza de que você não precisava ter feito essa viagem. Você podia ter encontrado onde você está mesmo, sabe? Essa foi uma história interessante dessa viagem para a Rússia. Muito fantástico, cara. Nossa! Que é um tema presente em muitas tradições esse, né? Às vezes você vai buscar um tesouro, você viaja, e de repente o tesouro estava lá de onde você partiu, né? Aliás, esse trabalhar o nosso, né, o nosso interior, é o que você falou, dentro de si, o acreditar em si, né, as respostas. Eu acho fantástico isso, Laran, é o que eu te falei. É por isso que, para mim, a educação traz isso aqui, né? E você já adiantou, já comentou, e eu quero te ouvir sobre isso, antes de mais nada. Você já pratica isso, inclusive, nas escolas, né? Com os pequenos, né? Eu não sei qual a idade. Tem uma das escolas aqui de Pinda, né, que é onde eu fico, a gente começou um programa de mindfulness, né, que é um legal. programa de atenção plena. Mindfulness significa atenção plena. Certo. E os programas de mindfulness, o que eles fizeram? A meditação, ela é antiquíssima. Ela está ligada ao yoga. Todas as tradições têm práticas meditativas. Por exemplo, o cristianismo tem as práticas dos padres do deserto, lá de 2000 anos atrás, né, no começo da história do cristianismo. O islamismo tem o sufismo. No yoga, no hinduísmo, tem as várias linhas, né, os vários grupos que fazem essa prática da meditação, as várias formas de yoga. O budismo, né, o budismo Mahayana, o budismo Hinayana. E só no budismo, o Buda dizia que existiam 84 mil formas de meditação. E aí, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, houve um boom de estudo de meditação, de pesquisa em meditação. Duas pessoas que contribuíram muito para isso foram o Richard Davidson e o Daniel Goleman. Daniel Goleman é muito conhecido no Brasil pelos livros sobre inteligência emocional, foco. Né? E eles pesquisaram meditação através de observação mesmo. Então, eles trouxeram lamas do Tibete, eles estudaram aquilo que eles chamam de grandes meditadores olímpicos mesmo, pessoas que tinham 20, 25 mil horas de meditação e começaram a observar o cérebro deles. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Eu acho que você desapareceu da minha tela. Só um minuto. Esse negócio... já voltei. Ô, Fernanda, seja bem-vinda. E aí, Richard Davidson e Daniel Goleman, eles ajudaram muito na prática de meditação. Nos anos 70, Jon Kabat-Zinn criou um programa leigo, não religioso, de atenção plena, que é chamado de mindfulness. E tem um protocolo, né, de 8 semanas, de estudo mesmo, e de prática de meditação não religiosa, que eu achei extraordinário. Eu sempre quis fazer essa experiência. Então, por exemplo, aqui em Pindamonhangaba, a gente faz essa experiência com as crianças, de Fundamental 1. Agora, esse ano, a gente estava começando a fazer mais intensamente com educação infantil, ia começar um programa, foi interrompido pela pandemia. Pela pandemia, sim. Mas no ano passado a gente começou com o 6º e 7º ano. Por quê? Porque as práticas de atenção plena são práticas muito simples. São práticas que você faz, por exemplo, antes de uma prova. Do aluno fazer respiração consciente. Olha, entendeu? Que top. Isso que eu imaginei. Imagina isso antes de uma prova. Faz toda a diferença. Se ele aprender com vocês, imagina como esse menino vai ser no vestibular, Lariano. Imagina como vai ser a aprovação desse... Nossa, fantástico. Então, antes do Enem, do vestibular, a gente faz, durante 2 semanas, 2 encontros por semana com os alunos, para eles fazerem, por exemplo, escaneamento corporal, que é uma prática de você fazer um escaneamento corporal. Respirar com consciência e trazer sua atenção para os vários pontos do seu corpo. Então, por exemplo, eu vi um depoimento de uma aluna que me disse assim: Lau, eu peguei a prova do Enem, eu não podia abrir a prova. De repente eu comecei a entrar em estado de pânico. Aí eu falei, vou fazer uma prática. Começou a fazer uma prática de mindfulness, de escaneamento corporal. Ela falou, imediatamente, eu relaxei, fiquei tranquila, fez uma baita prova, foi aprovada em medicina, inclusive, né, no Enem. Né? Depois ela foi fazer cursinho de novo, que quer fazer uma universidade, outra universidade de medicina, mas ela foi aprovada
E ela me falou, olha, fez uma diferença enorme. Eu nunca esqueço esse depoimento, porque quando você está tenso, quando você está com medo, ou quando você está com raiva, é muito interessante, se você pratica atenção plena, se você tem várias práticas, é muito interessante, por exemplo, você respirar com consciência e com atenção, observar o seu corpo, imediatamente a raiva, o medo, a tensão, elas ocupam outro lugar em você. Porque é como se você percebesse o seguinte, eu não sou raivoso, eu não sou medroso, eu não sou tenso, eu não sou estressado. Na verdade, os pensamentos de medo, os pensamentos de raiva, as emoções, elas vêm e vão. O que acontece quando você tem uma explosão de raiva? Depois você se arrepende. Você fala, Atitude, nossa, né? eu queria ter feito isso. Esse tempo entre o estímulo e a resposta, você pode trabalhar. Então é isso que a gente faz na escola. A gente vai ensinar as crianças a respirar, a prestar atenção no corpo, a respirar antes de responder, a reconhecer as emoções e a reconhecer os pensamentos. Porque o pior, Patrick, é o seguinte, quando um ser humano ele se identifica com o padrão mental que ele tem, ele diz assim, eu não consigo meditar porque eu sou ansioso. Cara, não existe ninguém ansioso. Você pode estar sofrendo de ansiedade, mas você não é ansioso. Você fala, eu sou muito medroso. Sabe aquelas coisas assim que a pessoa fala, eu não posso ficar com fome que eu fico nervoso. Você fala, peraí, cara, como assim? Né? Como assim? De verdade, as práticas de atenção plena, as práticas de meditação, elas vão fazer o quê? Uma musculação mental e você começa a ter a capacidade de separar o que é o pensamento, o que é o sentimento, o que são as emoções, o que são as sensações. E quando você detecta uma sensação no meu corpo, por exemplo, uma dor, ou uma tensão no ombro, ou uma tensão na mandíbula, ou uma tensão na perna, ou uma sensação ruim de nervosismo e tal, e você observa. Quando você observa, imediatamente fica claro que existe um observador e que existe um fenômeno acontecendo, que pode ser um pensamento, um sentimento, uma sensação. Naturalmente, você se separa disso. E quando você se separa disso, você ganha o tempo para escolher. Por exemplo, eu escolho o estado mental que eu vou ter durante o dia. Por exemplo, se eu acordo e acho que eu estou, por alguma razão, triste, acordo mais entristecido e tal, eu tomo uma água, ou tomo um banho, ou então simplesmente sento e começo uma prática de meditação até eu voltar para o meu estado natural, que é um estado de disponibilidade, de serenidade, de alegria, de disposição para trabalhar, entendeu? Então você começa a ver que a gente vive num mundo em que nós podemos escolher, a gente pode fazer escolha, mas para isso a gente tem que treinar a nossa atenção. E todo mundo pode treinar a atenção. A atenção é algo que todo mundo pode fazer. Não existe ninguém mais privilegiado ou menos privilegiado. É como correr, é como nadar, é como estudar, é como falar, aprender. Você treina. Quando você treina, você ganha o quê? Você ganha recursos. E você pode, nessa história, ganhar muito. E eu diria, ganhar o quê? Mudar a sua forma de estar no mundo. Nossa, sensacional. Isso é a coisa mais linda que tem. Você mudar a forma de estar no mundo, sabe? Isso é louco, sensacional. Então, quando as pessoas falam para mim, olha, eu não consigo meditar, eu posso dizer para você, começa com 2 minutos. Entendeu? Respira. Observa a respiração. Tem, como eu falei para você, tem N formas e práticas. Eu estou aqui como testemunha ocular sua. Há 2 anos atrás você me falou exato, sem saber que hoje a gente estaria aqui, que a gente estaria vivendo uma pandemia, enfim, N situações. Porque você me falou exatamente isso. Este é você, né, Lauriane? Então eu fico muito feliz de te ouvir sua história aqui, saber, estou vendo seus alunos aqui, depoimentos atrás de depoimentos, falando de quanto você já fez, a diferença na vida deles. Acho fantástico quando a gente já trabalha jovem, sabe? Eu tenho 2 coisas para falar com a gente que eu me vejo muito parecido nesse ponto do que a gente faz e como a gente representa. Eu, por estar
conversando muito sobre educação, né? E trabalhando e vendo essa parte toda e trabalhando com números, lógico, tal. Meu filho se espelhou em mim, meu filho está com 16 anos hoje e eu consegui, ele já é investidor, eu pus ele numa corretora, que é a XP, que eu trabalho, então a gente já está indo lá, ele já está indo no caminho. E falando nesse linha, porque eu vi você contando agora, vi seus alunos, e eu vi o depoimento do seu filho no seu Instagram. Eu achei maravilhoso ali. É seu filho falando para você o quão você já é um pai presente, o quão você já aplica isso na escola e na vida dele. Então, assim, somos nós virando referência de pessoas da nossa casa e de pessoas externas, Lorena. É tudo que, sabe, eu acho que a humanidade tinha que pensar dessa forma. Nós estamos aqui enclausurados, né? Lógico que faríamos uma live mesmo que tivesse no momento tranquilo para a gente conversar, porque acho que é um assunto que agrega o seu. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, esses exemplos que a gente está passando, né? De educar e de você mostrar essa tranquilidade que você é como pessoa e como pai, né? Eu achei sensacional. Então, parabéns a você, Lorena, o tanto que eu já te conheço, o quanto eu já te admiro, e parabéns ao herdeiro seu, assim, a declaração dele é linda para você no Dia dos Pais, lá. Eu achei fantástico, cara. Fiquei... É, cara, essa fala do João lá na oficina, né? Que é onde ele estava trabalhando, na reserva, na oficina, que é associado da reserva, foi muito legal, porque, de verdade, existe uma coisa, eu estava falando da postura, né? A postura é aquilo que a gente sente, é como a gente sente, é como o nosso coração fica. E quando a gente tem uma postura de respeito, uma postura consciente, uma postura presente e tal, a gente comunica isso com o que a gente é. Eu sempre digo para os pais, né, que os filhos, eles não escutam o que a gente fala. Eles sentem o que nós sentimos e fazem o que nós fazemos. Então, Exatamente. eu sempre digo para os pais assim, meu amigo, você está preocupado com seu filho? Laranjeira não dá tomate, entendeu? Tomateiro não dá uva. Então, você está conectado ao coração dos seus filhos. Então, o que você fizer, seus filhos vão enxergar, vão fazer. Não tem como mentir. O que os seres humanos ainda não entenderam é que não tem como a gente mentir. Quando você fala de algo que você vive, isso é completamente diferente. Por quê? Porque, em alguma medida, você está cultivando isso, né, nesse espaço que somos nós. O dentro e o fora, né? Que nós somos mais do que simplesmente uma estrutura interna de emoções, sensações, pensamentos. Quando a gente anda pelo mundo, a gente espalha emoção, espalha pensamento, espalha sentimento. E a meditação te traz isso, te traz raiz, te traz corpo e te traz, sobretudo, integridade. Eu acho que é a coisa daquilo que o João falava nesse depoimento, né? Que ele vê, porque eu sempre digo o seguinte, quem vive conosco, mulheres, namoradas, filhos, eles não têm ilusão sobre nós. Porque, quando você vive anos com alguém, você vê essa pessoa em todos os estados. Então, se alguém fala assim para mim, eu quero muito crescer como ser humano, casa, extraordinário, você vai crescer muito. Vive junto, cria uma relação. Por quê? Porque não tem como você se esconder do outro, né? Você está sempre ali. Você tá sempre... é o que você falou, né? E as nossas vulnerabilidades vão nos mostrando um ao outro, né? E se você estiver ao lado de pessoas que pensam igual você, né? É muito que a gente ouve nas nossas mentorias, né? Se você fizer parte das pessoas da qual você quer fazer o bando novo, então você se conecta com essas pessoas e na nossa casa não deixa de ser diferente. Concordo em gênero e legal. Não tem dúvida, não tem dúvida. E aí tem uma coisa legal, né? A gente está falando de consciência, a gente está falando de cultivar a atenção. Muito louco pelo seguinte, se você perguntasse assim para mim, o que você acha que a atenção plena, mindfulness, a meditação mais te deu? Cara, vou te falar uma coisa. Existe uma alegria em estar vivo que ela só nasce dentro da gente quando você fica presente. Porque assim, vou te dar um exemplo. Eu faço café da manhã e vou lavar a louça. De tanto fazer prática de silêncio, de contemplação, de meditação, Oi, Dani. Daniela Marcondes, tudo bom? De tanto fazer prática, o que acontece? Às vezes você está lavando a louça, a sua mente está num turbilhão, cara.
está pensando em várias coisas que te deixam com medo, você pensa em coisas que te deixam ansioso, você pensa em coisas que te deixam com uma certa sensação de tristeza, você fica com raiva, você tem um diálogo interno. Existe um diálogo interno dentro de nós que ele não cessa nunca. Às vezes você está trabalhando, o diálogo interno está no fundo. Sabe? Você está fazendo alguma coisa, tem uma voz dialogando, conversando com alguém. A gente chama isso de diálogo interno. Quando você começa a praticar meditação, atenção plena, o que acontece? Você vai lavar a louça, ao invés de você ficar num diálogo interno, você entra no espaço de presença, você lava a louça. De repente, você é tomado por uma alegria, cara. Você está lavando a louça. Você está dirigindo seu carro. Você está conectado com uma paisagem. Você está ouvindo seu filho, sua filha. Isso te dá uma alegria. E essa alegria nasce de estar com a sua mente num estado de ser. E não no estado de fazer, pensar. Aquele pensamento obsessivo, aquele diálogo interno. Então, quando as pessoas falam para mim, o que você acha que de melhor a meditação te dá? Eu vou te falar, a alegria de estar vivo. Que bacana. A alegria de estar vivo, a alegria de poder, sabe, estar onde eu estou. Isso é a coisa que... Eu vou falar uma coisa para você, é a primeira vez que eu estou falando isso. Eu dou curso de meditação há 20 anos, sabe? Já fiz muitas lives, já dei muita palestra. Eu nunca falei isso que eu estou te falando. A alegria de estar presente, da mente não estar naquele turbilhão, de simplesmente lavar a louça, sabe? Sensacional. Sensacional. Isso é... que depoimento, cara. Eu fico muito feliz, assim, porque... Sem pagar, Patrick? Com certeza, cara. Com certeza. Bom, é o que eu te falei. A gente não precisa conhecer a pessoa por uma vida inteira, né? Você tá ali, você já sente a energia da pessoa, o que eu tô te falando. E aí depois você só tem esses depoimentos, as situações que você só prova quem é a pessoa, o que você acabou de falar. E eu acho que, Laureano, de verdade, cara, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Já era lá, continuo sendo. E, cara, espero que a gente tenha várias e várias oportunidades de estar em vários momentos aí. Já te falei em off, vou deixar registrado online. Quando você for para a Índia, eu tô contigo, porque eu tento aprender. Você vai junto. Isso aqui já está registrado para o mundo. Quando a gente se compromete com o mundo, você sabe que engaja mais, né? Você já aprendeu. Você sabe que se passar, se a gente tiver segurança até outubro, e o grupo for outubro, dia 27 de outubro, outubro agora? Varanasi. Ontem, minha filha de 8 anos, Ananda, estava assistindo Pequeno Buda comigo, que eu queria que ela entendesse um pouco das tradições espirituais, estava assistindo Pequeno Buda. Aí ela viu uma cerimônia de cremação, que aparece no começo do filme. Falou, o que eles estão fazendo, papai? Eu falei, olha, tem uma cidade na Índia, que é Varanasi, antiga Benares, né? Que tem uns ghats na beira do rio Ganges, e ali eles cremam os corpos até hoje. E ela falou, eu quero ir para a Índia com você. Eu falei, a gente vai em Varanasi, que é uma cidade linda, né? Colorida, multidões acorrem aquela cidade. Varanasi é um lugar que a gente precisa ir. Dizem que é o lugar onde os hindus vão morrer, que de lá eles vão direto para a autorrealização, né, para o paraíso. Essas tradições eu acho fantásticas, sabe, Laureano? Uma das coisas que me fez mudar do direito para o mundo do desenvolvimento pessoal foi isso. Eu sempre tive que estudar muita coisa técnica, Laureano. Se a gente começasse a conversar aqui, de 10 cairia para 0, porque, putz, conversar sobre só coisas técnicas. Agora, tradições, aquilo que envolve, trabalhar a mente, isso que está fazendo. Saber a diferença que você está fazendo numa menina para aprovar na questão do Enem, do vestibular, como você contou, sabe? Pegar um menino de 15 anos e já mostrar para ele que ele hoje pode estar investindo na bolsa. E aí ele tive a felicidade, ou lógico, infelicidade, veja, no bom sentido da pandemia, mas a felicidade de mostrar que consciência e que a aplicação dele era para o futuro. Que ele não tinha que sair no desespero agora, que não era que esse dinheirinho dele não era para arregaçar. E o negócio agora, passado 2, 3 meses, ele já está bombando de novo, né? Falando dessa parte financeira. Então, assim, é fantástico a gente poder fazer isso. Laureano, deixa eu te falar um negócio. Temos aqui entre mais ou menos uns 20 e poucos minutos. Como eu prometi para o nosso público aqui uma prática sua, eu te aviso isso com quanto tempo, o que você tem que me dar um toque aí, como que funciona. 5 minutos. 6 minutos antes da gente terminar. Nos 10 minutos finais a gente para você fazer Não, show de bola. É só porque... Para entender aqui... Não, mas fechado. O que eu queria dizer, assim, existem algumas coisas interessantes em relação à prática da meditação.
que eu gostaria de partilhar com quem quiser iniciar a prática da atenção plena. Quando a gente fala mindfulness, a atenção plena é o estado de presença. Durante a meditação, a gente está desenvolvendo musculatura mental para ficar presente. Então, muitas vezes as pessoas desistem porque elas começam a fazer uma prática de meditação e divagam. Devagar é a característica natural da nossa mente, que os orientais dizem que é uma mente, é um quarto com um macaco pulando, 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 pulando. A nossa mente não para, ela está o tempo todo funcionando. Quando você para, a mente pula. Aí, geralmente, o que a gente faz na meditação? A gente busca uma âncora. A âncora mais usada em todas as tradições espirituais é você observar a sua respiração. Respiração. Tá. Então, você observa a inspiração e a expiração. Observa. Sem querer alterar. Simplesmente você observa. Porque é algo que acontece naturalmente. Nós respiramos cerca de 20 mil vezes por dia. Acontece naturalmente. Quando você senta e começa a observar a sua respiração, você imediatamente vem para esse momento que é o agora. Que é esse momento. Porque nós só respiramos agora. A gente não consegue respirar no passado, a gente não consegue respirar no futuro. Eu tenho alguns vídeos, inclusive no meu Instagram, onde eu sempre falo: o nosso corpo é um portal para o agora. Nosso estar no corpo é um portal para o agora. Quando você observa o seu corpo, você fica presente. Então, quando você senta para meditar, e é muito importante a postura, por quê? Porque quando você senta para meditar, é importante, primeiro, que você tenha um lugar tranquilo, que você não vá ser interrompido. É fundamental que esse lugar ele possa ser um lugar reservado para isso, que você possa sempre chegar nesse lugar e já ter uma referência, quase que a sua mente já está trabalhada, porque você vai sentar ali e vai meditar, né? Tá. Onde você pode ficar em silêncio para você observar como a sua mente funciona. Geralmente, nos apps de meditação, você tem músicas, ou meditações guiadas, você tem músicas. Na prática da atenção plena da meditação, é muito interessante você ficar em silêncio. Porque a música, às vezes, faz você devagar e você não observa a mente verdadeira. O funcionamento dela, né? Você pode deixar uma iluminação, assim, uma iluminação sem ser excessiva, mas também sem ser escuro. Às vezes, a luz de uma vela, de uma janela, se à noite, já é suficiente, né? Incenso, vela, são acessórios que ajudam, mas não são obrigatórios. Tá. E uma coisa muito importante, a postura, né? Quando você senta para meditar, você pode sentar numa cadeira, como eu estou aqui agora. Põe os dois pés no chão, não fica no encosto da cadeira, mantenha a sua coluna ereta, porque na meditação, a coluna ereta significa que você está trabalhando a presença, a disponibilidade. Geralmente a gente indica que você feche os olhos, fique em uma postura digna. Aí você observa o seu corpo, observa os seus pés no chão, observa o contato com a cadeira, observa sua coluna, observa se existe tensão no rosto, na mandíbula, nos olhos. E se houver tensão, você presta atenção nessa área do seu corpo, respira, observa a respiração. E aí, o que é legal? É legal assim, se você não está acostumado a meditar, comece a observar a sua respiração. Você pode sentar em posição de lótus, que é com uma perna sobre a outra, ou então semilótus. Ou você pode sentar sobre almofadas com joelhos para frente. Você pode variar. Eu vou fazer uma semana de meditação daqui a alguns dias e a gente vai pôr imagens, né, para quem acessar nas redes sociais aí. Você vê as várias possibilidades, mas você pode meditar em qualquer posição. A gente não indica que você medite deitado, porque às vezes dá sono e você dorme. Tá. Então, o que é interessante? Que você comece. Se você tem muita dificuldade, fala, minha mente divaga muito, começa devagar. Medita 2, 3 minutos, sabe? Cansou? Volta, medita mais um pouco. Pode ser indicado melhor de manhã e à noite. Se você conseguir no meio do dia, excelente, né?
E é Tá. mais importante você meditar todos os dias um pouquinho do que meditar muito, por exemplo, final de semana, feriado, quando você tem mais tempo. Então, esses dias meu filho me fez uma pergunta assim, né? Pai, o que você faz para ter consistência? E eu respondi unicamente para ele o seguinte: levanto, medito, antes de dormir eu medito. Sabe? Fura alguns dias, um ou outro fura, mas você procura manter essa regularidade, sabe? Sem Essa regularidade. intenção, essa presença, né? Tá. Então, é muito legal. E você não precisa de nenhum acessório. Às vezes, uma imagem religiosa, se você tem o propósito de fazer uma meditação mais conectada com a espiritualidade, com a religião, uma imagem Uhum. de Cristo, uma imagem ajuda também, né? A gente usa sempre como recurso. Então, a regularidade, o tempo, às vezes 5 minutos já ajuda, ou um pouco mais. E prática. Não tem jeito de você treinar a atenção, treinar a sua mente, ficar presente se você não praticar. Tá. E, É a regularidade que vai fazer a diferença, né? É o que você falou, né? É a prática de começar a correr, começar a se expor, a oratória, tal. Nada melhor essa prática. Fantástico, mano. Eu tô super dentro aqui, quero te ouvir, ver como é que funciona. Eu acho assim, nós estamos com, na minha conta aqui, entre 14 e 15 minutos. Queria que você fizesse, porque eu fiz essa. vamos fazer a prática. Aí a nossa ideia também, Lorena, esse nosso vídeo, além do IGTV, eu vou salvar ele, vou jogar nos nossos canais de YouTube, então o pessoal vai poder assistir também e praticar esse seu exercício que você vai fazer em outros momentos alternativos. Então, E aí a gente vai. eu vou propor uma prática que é o seguinte: existem várias práticas Certo. na área de atenção plena. Uma das práticas mais assim, interessantes, que a gente faz muito, a gente chama de prática dos 3 minutos. Que Tá. você pode praticar várias vezes ao dia e que é uma espécie de reset da mente. Sabe quando você reinicia a mente? Como se você tivesse reiniciado o computador? Então, assim, está num momento tenso. Tá bom, dá o papel aqui. Tem uma Só o filha papel. aí? É, não. A minha filha veio me trazer um recado. Eu vou tomar banho depois que você acabar a live, porque a água está gelada. É porque eu estou praticando o Wim Hof, coitado. Eu esqueci a água gelada, tadinha. Banho gelado é ótimo para estar Não, presente. pô, Puta, mas dá um pra choque no criança. corpo. Pois é, de manhã eu tomo e eu esqueci. Tá bom, filha, assim que acabar. Então, assim, fala para ela que a gente já está acabando. Uma coisa legal, essa prática dos 3 minutos é uma espécie de reset da mente, sabe? Você pode resetar a sua mente. Então, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a trazer atenção para minha vida, uma coisa que eu fazia era isso aqui, ó. Eu estava com algum problema, eu estava irritado e tal, tomava água. Ah, tá. Presença, com presença. Isso te Uhum. acalma. Aí você respira. Essa prática dos 3 minutos é simples. A gente pode começar. Então, quem estiver participando da live, Ok, deixa eu só. essa prática dos 3 minutos, ela tem que você, nesse momento, É. fique numa postura digna. O que é uma postura digna, né? Que você fique numa postura presente. Que você põe os 2 pés no chão, Uhum. fique ereto. Se você não tiver numa cadeira, tiver em algum lugar que não muito confortável, você pode até deitar para fazer essa prática. Não tem nenhum problema. Porque ela vai durar mesmo, no máximo, aí 3 minutos. Então, Tá. você fecha os olhos. Você fecha os olhos. Então, eu vou conduzir vocês agora. Ok. Então, fique numa postura confortável, mas presente, sentado ou deitado. Feche os olhos. E devagar, comece a tomar consciência do que está acontecendo no ambiente. Observe onde você está. Observe os sons. Observe a temperatura. E observe o seu corpo. Note quais são as sensações do seu corpo como um todo.
Note o contato do seu corpo com a cadeira, com a esteira, com o mat. Observe o contato da sua pele com o ambiente. Observe a sua pele, a sensação. Há uma sensação agradável ou desagradável no seu corpo nesse momento? Observe se essas sensações agradáveis ou desagradáveis, se elas mudam. Se elas mudam com o tempo. Agora, você vai expandir a sua consciência para a sua experiência interna. Por alguns instantes, você pode se perguntar: qual é a minha experiência agora? O que você está pensando nesse momento? Que pensamentos estão passando por você? Quais emoções, quais sentimentos estão sendo produzidos? Fique consciente da sua experiência neste momento. Observe as suas sensações, observe as suas emoções e, principalmente, observe sem entrar, sem se envolver com essas emoções. Apenas observe se elas estão presentes e se elas mudam. Agora, dirige a sua atenção para a sua respiração. Observe a sua respiração. O inalar, o expirar. Observe o seu abdômen. Observe o seu tórax. As sensações. Tome consciência ao respirar. Tome consciência do seu corpo. Não tente modificar a sua respiração. Simplesmente observe. Se aparece algum pensamento, se aparece algum sentimento, simplesmente deixe passar. E volte à respiração. E aí você continua praticando. Agora, observe a sua consciência dentro de você como uma grande esfera. E vai expandindo essa esfera transparente. Vai expandindo. Sinta que a sua consciência vai crescendo, crescendo, crescendo. Inclui todo o seu corpo. E para além do seu corpo, inclui todo o ambiente onde você está. Você pode também incluir pessoas, expandindo a sua consciência. Você pode incluir toda a cidade. Fique com essa sensação, permaneça com essa sensação da sua consciência expandida, envolvendo as pessoas, envolvendo a cidade. Nesse momento você pode expandir sua consciência para todo o Brasil, para todo o país. E como parte dessa comunidade, expandir para todo o planeta. Observe que a sua consciência é ampla, inclusiva. Fique com essa sensação de expansão.
E agora, direcione a sua consciência novamente para o seu corpo, para a sua postura e para a sua expressão facial. Inspire, expire e volte para esse momento. Quando você se sentir bem, abra os olhos. Caraca, muito bem, cara. Nossa, sensacional, cara. E é Sensacional. só isso. Muito bom, cara. Só Nossa. isso. Ô, Laureano, eu percebi exatamente como eu tô me sentindo bem. Olha, fazer isso durante o dia faz total diferença mesmo, hein? Três Diferente do que eu faço passos. mesmo. 3 passos. Que a hora que você Primeiro, fala, você sente como você tá, você se sente. Pô, a gente tá bem aqui agora. E você se sente, pô, tô bem, sabe? Eu tô pronto nesse momento agora pra, cara, pra enfrentar uma prova, pra enfrentar um desafio agora. isso é um processo de resetagem. Você Sensacional. reseta e reinicia. E assim, você pode fazer isso no supermercado na fila, você pode fazer isso de olho aberto, você pode fazer isso parado no engarrafamento, pode fazer isso antes de uma reunião. Observa o ambiente, sons, temperatura, sua pele, contato com a superfície onde você está, que tipo de pensamento, que tipo de emoção, que tipo de sentimento. Fica Sensacional. com esse espaço, fica com essa energia, volta para a sua respiração, observa a respiração circulando no seu corpo, Que sente legal. onde está, ok? Depois sente a consciência luminosa dentro de você, expande para o ambiente, expande para as pessoas, para o planeta, volta para o seu corpo, levanta aí. Porque a questão da meditação e da prática só serve se a gente levar para todos os momentos. E eu queria dizer uma coisa: não Hum, existe ser humano ok e ser humano não ok. Existe um ser humano desatento. Se você estiver presente, estiver atento, você vai trazer consciência, você vai trazer uma outra qualidade para você e, consequentemente, para o mundo. caraca, fez sensacional, Laureano. Ok? Olha, estou mega feliz com o nosso papo aqui. Nós estamos com 2, 3 minutinhos aqui, então quero dar os nossos recados finais aqui para a galera. Pessoal, você que pode assistir aqui, mande um abraço aqui, Silvião, parceiro meu aí também, de lives também. E, Laureano, sensacional. E me conta um pouco mais agora, na prática, como é que está? Você tem algum método, alguma coisa assim nesses minutinhos finais aqui? O que você gostaria de O me Silvio falar? está perguntando, você é o Laureano? Sou eu, Silvio. Prazer. Nesses anos todos, eu desenvolvi um caminho que eu chamo de awareness. Por que Certo. awareness? Porque awareness é a melhor tradução que eu consegui para falar do despertar. Despertar é estar consciente, é estar presente. Então, em alguns dias aí, uma semana, 15 dias, eu vou relançar o Awareness, que é um curso de meditação de 6 encontros, 8 módulos, né? Curto, de 3, 4 horas de prática, de aula, de meditações guiadas, para ajudar nesse processo de ficar presente. E assim, uma coisa que eu sempre quis, Patrick, É. por isso Awareness, é um nome não religioso. Eu sempre quis trazer tudo que eu aprendi das tradições espirituais para a vida. Ah, você é empresário? Tá, sou empresário, sou gestor, sou professor, lido com o mundo concreto, com reunião, com negócio, com business, com tudo que a gente tem que lidar, ouvindo as pessoas. E o melhor é pensar assim, é nesse mundo, aqui e agora, que a gente pode trazer alguma contribuição. E para mim, despertar é despertar agora. Não depois da morte, não, é despertar agora. Né? Putz, e Ok? faria toda a diferença. Show de bola, vai ser um sucesso. Conte com a gente aí nas divulgações, Mariano, tá? De parabéns. Obrigado. Pessoal, o Instagram tá me avisando aqui, minutinho, o minuto final mesmo. Então, assim, sigam o Laureano. Quem já me segue Obrigado. nas redes sociais, estou marcando o Laureano em todos os posts, o Laureano me marcou. Sigam-nos, vou jogar esse nosso vídeo no YouTube. Quem estiver assistindo isso depois, pratica e deixa algum comentário pra gente ou compartilha
esse vídeo aqui que você vai ver depois, beleza? Laureano, 10 segundos Show, finais. Patrick. Obrigado, cara. E vamos Valeu. marcar mais, cara. Vamos Tamo conversar junto. mais. Vamos conversar. Tema não falta. Com certeza. Valeu. Obrigado, Valeu. pessoal.